A revelação final, a história que mudará tudo. Imagine por um momento que o tempo como o conhecemos está prestes a terminar. Guerras, pestes, terremotos, o mundo em convulsão. E em meio a esse caos, uma verdade esquecida começa a emergir. Uma revelação selada por séculos. Uma mensagem que transcende os reinos da terra, que atravessa os céus e o inferno, e que foi confiada a um único homem, exilado numa ilha esquecida pelo império. Essa é a história que o mundo tentou ignorar. A história da revelação de Jesus Cristo. Na ilha de Patmos, rodeada por águas agitadas, o apóstolo João vivia seus últimos dias. Já velho, ele havia visto igrejas nascerem, apóstolos morrerem e o Império Romano crescer em brutalidade. Foi ali, longe dos templos e multidões, que o céu se abriu. Era o dia do Senhor. Enquanto orava, João ouviu uma voz forte, como de uma trombeta, dizendo: "Escreve o que vês e envia às 7 igrejas." Ao se virar, viu 7 candelabros de ouro, e no meio deles alguém glorioso, o Cristo ressuscitado. Seus olhos eram como chamas de fogo, sua voz como muitas águas. Ele segurava 7 estrelas e tinha em sua boca uma espada afiada de 2 gumes. João caiu como morto, mas Jesus o ergueu com a mão direita. "Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre." Jesus revelou a João o destino das 7 igrejas, cada uma com sua luz, seus erros e suas lutas. Éfeso, que perdeu seu primeiro amor. Esmirna, fiel em meio à perseguição. Pérgamo, que tolerava a idolatria. Tiatira, corrompida por falsos profetas. Sardes, viva apenas na aparência. Filadélfia, pequena, mas firme. E Laodiceia, morna, prestes a ser vomitada da boca de Deus. Depois disso, uma porta se abriu no céu. João foi chamado a subir. Diante dele estava o trono de Deus. Relâmpagos e trovões ecoavam. 24 anciãos com coroas de ouro adoravam sem cessar. 4 seres viventes, com aparência de leão, boi, homem e águia, clamavam dia e noite: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir." Na mão de Deus havia um livro selado com 7 selos. Um anjo clamou: "Quem é digno de abrir o livro?" Mas ninguém era digno. João chorava, até que um ancião disse: "O leão da tribo de Judá venceu." E surgiu o cordeiro, Jesus, como que imolado, e ele tomou o livro. Com cada selo aberto, o mundo foi mergulhado em juízo. O primeiro selo revelou um cavalo branco, o espírito da conquista. O segundo, um cavalo vermelho, a guerra. O terceiro, um cavalo preto, a fome e o colapso econômico. O quarto, um cavalo pálido, a morte, com o inferno o seguindo. No quinto selo, vozes clamavam por justiça sob o altar. No sexto, um terremoto abalou os céus. O sol escureceu, a lua tornou-se sangue, as estrelas caíram. Os homens fugiam aterrorizados da ira do cordeiro. No sétimo selo, 7 anjos prepararam 7 trombetas. Antes delas tocarem, João viu 144.000 servos de Deus selados, 12.000 de cada tribo. Depois, viu uma multidão de todas as nações, vestidos de branco, adorando diante do trono. As trombetas soaram, granizo e fogo com sangue queimaram a terra. Uma montanha flamejante caiu no mar. Uma estrela chamada Absinto envenenou as águas. Os astros se escureceram. Gafanhotos demoníacos saíram do abismo e atormentaram os homens. 4 anjos libertaram um exército mortal que matou 1/3 da humanidade. Mesmo diante do terror, os homens não se arrependeram. João, então, viu um anjo com um pequeno livro. Ele o comeu. Era doce na boca, mas amargo no estômago. Uma mensagem que traria glória e juízo. 2 profetas surgiram, vestidos de saco, profetizaram por 1260 dias em Jerusalém. Eles tinham poder sobre o clima e as águas, mas a besta os matou. Seus corpos ficaram na praça, zombados.
Após 3 dias e meio, Deus os ressuscitou, e eles subiram ao céu, diante de todos. Com a 7ª trombeta, o céu proclamou: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. A história acelerava. João viu uma mulher vestida com o sol, grávida, prestes a dar à luz. Um dragão vermelho apareceu para devorar seu filho, mas ele foi arrebatado até Deus. A mulher fugiu para o deserto. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o lançaram à terra. Então surgiu a besta do mar, um império monstruoso com poder do dragão. Recebeu adoração mundial. Depois, outra besta que fazia sinais e obrigava todos a receberem a marca, 666. Aqueles que não aceitavam morriam. Mas os fiéis estavam com o Cordeiro no Monte Sião. Um anjo proclamou: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Babilônia, a grande prostituta, símbolo da corrupção global, do comércio sujo e da prostituição espiritual, caiu. Os reis choraram sua ruína, mas o céu se alegrou, e então os céus se abriram. A figura gloriosa de Cristo surgiu, montado em um cavalo branco, com olhos flamejantes e uma espada que saía de sua boca. Ele veio julgar e guerrear com justiça. Os exércitos do mal se reuniram para a batalha final, o Armagedom, mas foram esmagados. A besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo. Satanás foi preso por 1000 anos. A terra experimentou um tempo de paz sob o reinado de Cristo. Depois, Satanás foi solto por pouco tempo, enganou as nações, mas foi finalmente destruído. Ele também foi lançado no lago de fogo, para sempre. O grande trono branco apareceu. Os mortos, grandes e pequenos, foram julgados. Aqueles cujos nomes não estavam no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Mas essa não é uma história de destruição. É uma história de esperança. João viu um novo céu e uma nova terra. A nova Jerusalém, gloriosa como uma noiva, desceu dos céus. Suas ruas eram de ouro puro, suas portas de pérolas. Deus habitava com os homens. Não havia mais dor, nem pranto, nem morte. O rio da vida fluía do trono, e a árvore da vida curava as nações. Jesus declarou: eis que venho sem demora. Bem-aventurado quem guarda as palavras desta profecia. E João respondeu: amém. Vem, Senhor Jesus.